Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Na sexta-feira, nas primeiras horas da sexta-feira, o Brasil acordou aí com toda a grande mídia, o consórcio de mídia, também a mídia independente, noticiando que as empresas de Trump, presidente dos Estados Unidos, bem como empresas que fazem parte do grupo de empresas de Trump, entraram com uma ação contra o CPF do Dr. Alexandre de Moraes, lá nos Estados Unidos. Eu quero dizer, entraram com uma ação contra a pessoa física. Tem nada a ver com o Estado brasileiro, com a justiça brasileira, com a soberania brasileira. Entraram com uma ação, muitos de vocês nessa altura já sabem, o próprio advogado do Trump, um dos advogados, já veio a público, deu entrevistas a algumas TVs brasileiras e vocês já sabem mais ou menos do que se trata essa ação. Nós vamos aprofundar um pouco mais do que se trata esta ação, possíveis desdobramentos desta ação, que é um prato cheio para esta estratégia que os americanos estão armando aí em direção ao Alexandre de Moraes. Mas agora há pouco veio uma análise muito precisa de um programa muito interessante que o Lacombe mantém com o Santos e o Max lá nos Estados Unidos. E eles receberam lá o doutor Chiquinho, o Jeffrey Chiquini, de Curitiba, que para mim é o melhor advogado da nossa geração. É o melhor advogado da nossa geração. Que Deus ilumine bastante o caminho do Dr. Jeff Chiquini, que é brilhante. Eu venho dizendo isso desde quando conheci o trabalho do Dr. Jeff Chiquini, ainda que ele é um tribuno. Sobre a excelência, ele é um tribuno do júri, um grande advogado do júri. E sempre me chamou a atenção a técnica, é professor de processo penal, sempre me chamou a atenção a coragem, a originalidade e a gana com a qual toca a sua digna carreira, né? Um advogado ainda jovem, é da nossa geração, e tem um futuro, já tem um presente brilhantíssimo e um futuro que, se Deus quiser, há de ajudar a resgatar, como tantos outros, há de ajudar a resgatar o pardieiro no qual, infelizmente, colocaram a nossa advocacia no Brasil. Vamos lá. E aí o brilhante Jeff Chiquini trouxe um detalhe enquanto os debatedores do programa, os apresentadores, apresentavam um pouco do contexto dessas ações, dessa ação revelada agora, no dia de sexta-feira, e ele puxou, como um bom advogado, ele puxou de um detalhe, reconhecendo ele, como bom advogado, reconhece o que é plantado, a semente da estratégia do outro advogado. No caso, o advogado de Trump. Então, eu concordo com o Dr. Jeffrey. Eu concordo. Imediatamente o Alan também puxou uma jurisprudência, um precedente norte-americano lá. Meus amigos, do que se está a falar? Do que se está a falar? Olha, essa última ação agora, esta que veio a lume hoje, do grupo de mídia Trump, eles podem ter plantado a semente de um decreto de prisão contra o Dr. Alexandre de Moraes e mais, consequentemente, a inserção do nome do Alexandre de Moraes na lista vermelha da Interpol e o doutor aí já não poderia mais sair do Brasil. Vejam vocês, ouçam vocês, porque isto foi de um toque de genialidade. Ouçam bem. Vale a pena ouvir. Vale a pena. Vamos lá. Vamos tomar um café enquanto ouvimos aqui. Esses são Lacombe, Max, Alan e o Dr. Jeff. Vamos lá. E o Estado americano proíba. No programa Timeline. Isso foi produzido lá no programa Timeline. De cumprir as decisões de Alexandre de Moraes. Isso é muito sério. Eu acho que agora o Trump acertou na pedida. E olha o que o Trump quer. E ele pode entrar na lista vermelha e nunca mais sair do Brasil. Foi. Bom, e chegou pra gente agora há pouco o documento, a ação, né, mais uma ação contra o Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos, né, uma ação de novo movida
pela Rumble e pelo Trump Media Group. Então, a Trump Media, né, que é a empresa do Trump, e a Rumble acionaram a Justiça dos Estados Unidos para que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, seja responsabilizado por suposta censura a cidadãos e empresas americanas. A gente vai dar uma olhada com calma no fim de semana. Prestem atenção, vão tomando um cafezinho aí, prestando atenção. Cada palavra é importante. Claro, são 62 páginas, mas eu vou passar aqui o resumo, já que já é possível dizer a todos vocês. A ação foi apresentada no Distrito Central da Flórida, o documento, então, tem, de novo, 62 páginas, e afirma que o Moraes violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos ao emitir ordens secretas de censura extraterritorial contra usuários e plataformas sediadas em território americano. Lembrando que isso aí o advogado está amplamente fundamentado, Lacombe. É o Martin De Luca. Ele está amplamente fundamentado na carta que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou para o governo brasileiro. Sim. Ou seja, já não é mais uma interpretação dele de que Alexandre de Moraes não comunicou às autoridades do Poder Judiciário dos Estados Unidos. É um documento que comprova. Interessante, não é isso aqui ainda o miolo, a cereja do vídeo que eu quero discutir com vocês, mas é interessante esse ponto que o Alan está levantando. Esta ação agora recente, essa última, da qual se falou tanto na sexta-feira e hoje, no final de semana todo, esta ação foi instruída, consubstanciada, fundamentada sobretudo com o quê? Com as primeiras manifestações do governo Trump e, sobretudo, aquela carta mandada pelo Departamento de Justiça, não o Departamento de Estado, o Departamento de Justiça norte-americano, ao STF, ao Alexandre de Moraes. Naquela que foi dizendo, dando uma aula de direito, como você está dizendo tanto, uma aula de direito a Moraes. Você não podia ter invadido a nossa jurisdição. Você invadiu a nossa jurisdição, portanto você invadiu a nossa soberania. Portanto, há consequências, ou seja, há sanções para Vossa Excelência por conta disso. Então veja, lá atrás qual foi o primeiro passo antes de um governo americano se manifestar sobre qualquer coisa em relação a Alexandre de Moraes? Lá atrás foi a ação do mesmo grupo, uma ação do mesmo grupo de mídia Trump, que entrou com aquela ação lá em Tampa, nos Estados Unidos, óbvio, em que a juíza disse, o doutor Alei não manda nada aqui, é o óbvio, mas é que vocês estão perguntando, estou dizendo, não manda nada aqui, se tentar mandar é problema. Então veja, ali então a coisa foi caminhando, hoje em dia já há várias manifestações do governo norte-americano, no sentido de que se está preparando o alicerce da aplicação dessas sanções. Então veja, aí o governo norte-americano foi lá e produziu esses documentos que estão apontando que de fato o doutor Alexandre invadiu a soberania norte-americana e que é merecedor da aplicação das sanções da Magnitsky. Aí, com base nesses pronunciamentos, agora vem novamente o grupo Trump. Percebam como se constrói, viu, Bolsonaro? Uma estratégia. Aí vem agora o grupo Trump. Ô, Bolsonaro, com todo respeito, o presidente vai voltar. E eu votarei nele, né? Agora, arranje assessores melhores, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Dali não tira 5%. Arranje assessores melhores. Né? Os assessores estavam falando de sua mulher, denegrindo sua mulher, enquanto deviam estar estudando, trabalhando. Né? Por isso deu tudo errado. Mas bom, aí agora, baseado nesses pronunciamentos preliminares ainda do governo norte-americano, o grupo Trump usa isso como fundamento, do próprio Departamento de Justiça, usa isso como fundamento e entra com essa ação. É uma avassaladora esta ação. Prestem atenção. Você não comunicou. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos comunicou ao governo brasileiro, olha, vocês têm aí um juiz na Suprema Corte de vocês que não está usando o trâmite jurídico internacional para poder emitir as ordens dele, que só podem valer em território brasileiro. Lembrando que essa ação aqui ela é inédita, porque a primeira que foi feita, ela só queria que um juiz declarasse que Alexandre de Moraes não tem autoridade sobre empresas americanas em território americano. E eles conseguiram isso. A imprensa canalha chegou lá e minimizou
a resposta dizendo o seguinte: isso aqui não vai acontecer nada, não tem nada demais nessa ação, a direita, os bolsonaristas, tudo é bolsonarista, né? Os bolsonaristas estão celebrando algo que não tem nenhum efeito, porque eles não entendem de direito, né? Eles não entendem o que é a construção jurídica de um caso. Após aquela decisão, agora o Alexandre de Moraes, ele será responsabilizado nos Estados Unidos por... Você sabia que... Eu me esqueço de colocar no canal que não tem no que tá no... Inveja. Cadê o negócio? Um momento, o próximo vídeo eu prometo que vou colocar no canal que tá com um negócio que não tem anúncio. Cadê? Que terrível, rapaz. Entrou um negócio aqui. Então, um momento, pessoal. Pessoal, eu quis trazer esse vídeo porque realmente é muito interessante esse bate-papo que os caras estão tendo aqui. E como eu disse agora há pouco, aí pro pessoal, Rainerita ficou até curiosa, né, Rai? No grupo de membros aí, no grupo de WhatsApp de membros, é de cair o queixo. É de cair o queixo. A surpresinha que vem por aqui, ó. Querem ver? Eu não entendi porque entrou essa lapra de anúncio aqui. Já tá saindo já. Opa. Que coisa. Que coisa. Nessa ação, a direita, os bolsonaristas, tudo é bolsonarista, né? Os bolsonaristas estão celebrando algo que não tem nenhum efeito, porque eles não entendem de direito, né? Eles não entendem o que é a construção jurídica de um caso. Após aquela decisão, agora o Alexandre de Moraes, ele será responsabilizado nos Estados Unidos por crimes. E digo mais, porque um dos pedidos é reconhecer que as ordens do Alexandre de Moraes não têm validade legal nos Estados Unidos, que é aquela que ele já havia conseguido, né? Conseguiu. Porque elas foram emitidas sem seguir os canais internacionais. Exato. Como exige... E que a mídia mentiu, lembra? A mídia colocou como se o Eduardo Media Group, né? Não, o advogado Marcelo tivesse perdido essa ação, lembra? Uhum. E revés, não foi revés. A juíza, ela declarou exatamente o que o advogado pediu. Exatamente. Que as ordens eram ilegais e que não deveriam ser cumpridas. Porque a maioria realmente é burra e não entende de direito, e uma minoria entende, mas é de má fé. Nós estamos diante de uma equipe de advogados e de estrategistas que sabem montar um maldito caso. E diga-se de passagem, os advogados americanos são mestres nisso. No Brasil também temos ótimos também, mas os caras são mestres nisso. Inclusive, muitos desses aparatos que vocês veem, esses filmes sobre julgamento e tal, quem são os assessores, os consultores para fazer esses roteiros? Advogados! Advogados, pelo amor de Deus! Não é? Além de ele não poder obrigar, ninguém deveria cumprir a lei sob pena de violação da soberania. E aí, ela falou só o seguinte, que não via ali naquele momento uma necessidade de punir o Moraes por ela não ver uma tentativa de obrigar que essas leis, que essas decisões ilegais, né, fossem cumpridas nos Estados Unidos. Mas o primeiro ponto, que era exatamente esse, de declarar a decisão dele ilegal, nula, e que não deveria ser cumprida nos Estados Unidos, eles conseguiram. Agora eles estão mostrando o quê? Que ele tentou sim obrigar. E agora piora a situação, porque o pedido vai além, né? Ele diz o seguinte... Agora é barba, bigode, cabelo, unha. Já viu aquela história? Tem as unhas maior, sobe na parede. Nós estamos diante de uma bela montagem de um caso. Montagem no sentido como montar um caso. Nós falamos assim no dia a dia do direito. É como construir um caso, né? Pede que o governo dos Estados Unidos, ou seja, as autoridades dos Estados Unidos da América, quando a gente fala governo aqui, em inglês, Estado é government. Então, muitas das vezes, quando eu falo governo, aqui na minha cabeça é o Estado americano, ou seja, o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Ele está
pedindo que a juíza determine que o Estado americano, o Estado, proíba a Apple, Google, Rumble e todas as empresas americanas de cumprir as decisões de Alexandre de Moraes e também de que essas decisões possam remover essas empresas das suas lojas virtuais. Presta atenção. Proibir empresas como Apple, Google de obedecer às ordens e de remover aplicativos como o Rumble de suas lojas virtuais, etc. São 6 pedidos. Se quiser, eu tenho todos bem resumidinhos. Ele vai conseguir. Não, mas o mais... Peraí, calma. Se ele está pedindo para que proíba essas empresas de cumprirem essas decisões e ainda conceda indenização por danos reputacionais, comerciais e constitucionais, inclusive com base na lei de interferência ilícita em contratos, e, por fim, afirmar que Alexandre de Moraes agiu fora de sua autoridade legal, ultra vires, e, portanto, não pode invocar imunidade judicial internacional. O que isso significa? Que a decisão... a gente não... Isso é só um pedido, tá, gente? O juiz ainda vai decidir. Dependendo da decisão, além do YouTube ser obrigado a devolver o canal Terça Livre, devolver o meu canal pessoal, devolver todas as minhas contas, todas, eu ainda posso entrar com ação indenizatória. Um homem pesando apenas 25. E aí as consequências vão ser um pouco diferentes. Aí eu não sei, poste flamejante é pouco. Não, e essa ação é tão atual que ela, primeiro, ela cita o inquérito das fake news, né, como instrumento para o Alexandre de Moraes perseguir adversários dele, do governo Lula. E também essa ação também inclui a recente abertura de uma investigação, de um inquérito no STF contra o deputado Eduardo Bolsonaro, né, que está licenciado, está morando aqui nos Estados Unidos. Então, é isso que o Alan falou, são 6 pedidos principais à Justiça, né, que declarem as ordens de Moraes inexequíveis nos Estados Unidos por violarem a primeira emenda, que garante liberdade de expressão, e leis locais, como a lei de decência nas comunicações, que conceda uma liminar para impedir a aplicação dessas ordens em território americano, que proíba Moraes de acionar terceiros, como o Alan falou, Apple e Google, para remover o aplicativo Rumble de suas lojas nos Estados Unidos, que conceda indenizações, Alan vai ficar rico, hein? Que conceda indenizações por danos comerciais, reputacionais e a liberdade de expressão, que reconheça a responsabilidade pessoal do ministro Alexandre de Moraes pelas supostas violações e que conceda qualquer outra reparação que o tribunal considere adequada. É uma suma flamejante. Vocês entenderam qual que é a cereja do bolo dessa decisão aí? Tem uma sacada. Aí é que está. Então, à toa está chamando de cereja do bolo. Prestem atenção. Agora vocês vão ficar carecas, assim, de saber. Dessa decisão, que é a cereja do bolo. O termo que vocês usam sempre aqui, o Alexandre de Moraes, ele truca cada vez mais, né? Qual que é o termo que vocês dizem aqui? Vocês usam muito, ele sempre... Dobra a aposta. Dobra a aposta. Ele já sabe que ele dobra a aposta. Nos Estados Unidos, veja, eles colocam exatamente assim, ó. Que isso é muito sério. Eu acho que agora o Trump acertou na pedida e olha o que o Trump quer. Ficou bem claro para mim isso. Que o Alexandre de Moraes não possa se utilizar da imunidade dele por ser uma autoridade brasileira, imunidade diplomática. Por quê? Porque nos Estados Unidos, descumprir ordem judicial é crime. Ou seja, se ele dobrar a aposta, vindo essa liminar desses pedidos, e ele dobrar a aposta, descumprindo essa ordem, insistindo nos bloqueios, é crime nos Estados Unidos, pode sair mandado de prisão, ele pode ir para Interpol, e ele pode entrar na lista vermelha e nunca mais sair do Brasil. Foi essa a sacada do Trump. É essa sacada. Vem essa decisão liminar. Se ele insistir em peitar a lei americana, sai um mandado de prisão para ele por descumprimento de ordem judicial e ele vai para Interpol na lista vermelha. Deixa ele saber disso não, gente. Foi essa sacada. Não faz parte dessa parte, não. Vamos esconder essa parte. Acho que nunca falou isso daí, não. Deixa ele... Mas deixa ele... Não. Não, isso, esse pedido quem fez foi o advogado do Donald Trump. Sim. Que foi... Ele mexeu o tabuleiro. Sim. Nós, advogados, mexemos o tabuleiro. Óbvio que a finalidade dessa ação foi essa. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe que ele vai trucar. Olha a decisão da Suprema Corte Americana de 2010 entre Samantha e Yusuf, tá? Abre aspas. A imunidade do direito consuetudinário
não cobre atos pessoais cometidos sob o disfarce de autoridade oficial quando esses atos violam direito internacional ou extravasam a autoridade legal da função. Ou seja, o que ele está explicando aqui, né, que é quando ele age ultra vires. Então, se ele desobedecer, vamos supor aqui que essa decisão será favorável ao Trump Media Group e o Rumble. O Alexandre de Moraes sofrendo, né, perdendo essa ação. Eu vou abrir de novo aqui, abre aspas, essa é uma citação da Suprema Corte dos Estados Unidos de 2010, tá? Samantha versus Yusuf. Abre aspas. A imunidade do direito consuetudinário não cobre atos pessoais cometidos sob o disfarce de autoridade oficial, quando esses atos violam direito internacional ou extravasam a autoridade legal da função. Fecha aspas. É isso. Ou seja, se ele descumprir essa decisão, Ele tá preso. Não vai pra Argentina mais. Suma uma flamejante. 50 metros de altura. Ou seja, ou recua ou vai preso. Ou recua. Não vai poder dobrar a aposta mais. Ó, Primeiro, parabenizar o pessoal aqui do Timeline, Max, Alan, Dr. Chiquinho, a Lacombe. Meus amigos, não estamos lidando mais com aqueles assessores trapalhões do Dr. Bolsonaro. Bom, está dito. Só vou pedir que vocês comentem com educação, deixem o like e compartilhem a verdade, à vontade. A verdade é à vontade. Dr. Moraes pode sim. Se ele continuar dobrando a aposta, como já perceberam até nos Estados Unidos que ele tem essa característica, pode levar um decreto de prisão, vai ser colocado, igual ele mandou colocar Carla Zambelli na lista vermelha, no alerta vermelho da Interpol, e vai ser o Paulo Maluf, número 2, é paulistano, né? Eu acho, como o Maluf, não vai poder mais sair do Brasil.